noite. Boa noite. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Então, para mim é uma alegria de novo estar com vocês aqui nesse grupo de oração para partilhar a palavra de Deus. É uma honra estar sempre aqui com vocês, né? Uma alegria profunda. E nessa palavra que hoje o Senhor vai falar para nós, onde o tema foi passado: quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. E a palavra que está em João 4, a passagem da Samaritana, do versículo 1 ao 14. Quem quiser pegar para a gente acompanhar junto. Onde diz assim para nós: o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, nós, antes mesmo de passar por aquela primeira experiência, né, com Jesus, com o Senhor, nós vivemos uma vida de deserto, né? Nós às vezes perambulávamos para um lado e para o outro em busca de alguma coisa para preencher ou para matar a nossa sede, preencher o nosso interior, matar a nossa sede. E em nenhum dos momentos em que nós participava de alguma coisa, buscava alguma coisa, nenhuma dessas coisas nos saciava, né? Nos preenchia de fato. Mas o dia em que nós conhecemos a pessoa de Jesus, o dia que nós experimentamos daquela graça primeira que nós recebemos de Jesus, foi algo extraordinário. Não sei com vocês, comigo foi assim. Foi algo extraordinário que aquilo ali me transbordou de uma forma tremenda, que eu nunca mais quis abandonar o Senhor, né? Quis apartar de Jesus. Foi algo maravilhoso que eu experimentei, né? O batismo do Espírito Santo. Ali Jesus derramou sobre a minha vida aquela água viva.
né? Então aquele deserto que havia dentro de mim desapareceu. O que é deserto? Deserto, você imagina uma pessoa num local onde você olha por todos os lados e não vê senão apenas areia, né? Olha para frente, para os lados e para trás, não vê mais nada, e bate uma sede tremenda e você não vê nada aonde você possa tirar água para beber, para matar a sua sede. É assim que é uma pessoa no deserto. E assim é uma pessoa também fora de Jesus, fora das graças de Deus. É uma pessoa que vive num deserto sequioso. Mas esse deserto, muitas vezes, nós voltamos de novo para esse deserto. Esse deserto que nós lá, antes de conhecer Jesus, vivíamos, nós que participávamos de outras coisas, em busca de saciar a nossa vontade, a nossa sede, e quando experimentamos Jesus, nós fomos transbordados. Muitas vezes nós insistimos em voltar nesses desertos. Em que momento voltamos nesse deserto? Quando nós, na nossa fraqueza, nos distanciamos da fonte que é o próprio Jesus. Essa fonte inesgotável que é Jesus. Na medida que eu me afasto dessa fonte que jorra água por toda a eternidade, eu vou também me aproximando daquela vida antiga que eu tinha antes. Então eu volto a ter sede de novo. Eu volto a querer me preencher de novo. E lá fora eu não vou conseguir preencher o meu vazio. Lá fora no mundo eu não vou conseguir preencher de fato o que eu estou precisando. Pelo contrário, eu vou me esvaziar cada vez mais. Somente nessa fonte que é Jesus eu serei saciado, né? E o Senhor, nessa palavra, Ele nos oferece, Ele nos mostra uma forma, Ele nos mostra uma maneira de como estar saciado, de nunca mais a ter sede. E que maneira é essa? É beber sempre desta água viva, é estar sempre nos saciando com Ele, buscando nele essa água viva que nos sacia, que nos mata, essa sede que há em nós. Em Amós capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim para nós: virão dias em que enviarei sobre a terra uma fome, não fome de pão e nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus, né? E muitas dessas pessoas que não sabem que essa fome, que não é fome de pão e nem sede de água, insistem em buscar essas coisas, esquecendo que é o próprio Jesus que nos sacia e que nos mata a nossa fome, né? João 6,35 vai dizer: quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então é Ele que nos mata a fome e que nos sacia a nossa sede. Essa palavra que Amós vai falar para nós, que esses dias virão com essa sede de água e fome de pão, é o próprio Jesus que nos oferece, Ele mesmo para nós. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então só em Jesus eu serei saciado. É só em Cristo que eu vou conseguir estar feliz, de fato, porque lá fora não serei feliz. O que vai dizer no versículo 14? Mas os que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jamais terá sede. Às vezes nós, lendo esse versículo aqui, fala: meu Senhor, como eu preciso tanto, todos os dias, beber desta água. E eu insisto em sair fora, né, nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas. Eu insisto em abandonar o Senhor. Mas vai dizer ainda: mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorrará por toda a eternidade. Se eu de fato estou me saciando em Cristo, eu não posso mais ter sede de forma alguma das coisas lá fora que sempre eu quis buscar. Porque essa água que Jesus me deu vai estar sempre jorrando em mim por toda a eternidade. Então por que eu insisto em buscar outras coisas lá fora? Porque eu não estou insistindo nessa fonte que é Jesus. Eu não estou buscando de fato da maneira correta, da maneira exata em saciar em Jesus. Estou buscando errado. Então eu tenho que aprender aqui como buscar em Jesus,
como beber desta água, como me saciar desta água, que é Jesus. Como me preencher desta água? Se eu estou insistindo em buscar outras coisas, porque de fato eu estou errado, buscando da forma errada. A samaritana era desse jeito. Jesus aproveitou aquela maneira, aproveitou aquela oportunidade que ele estava ali, passando por Samaria, e parou no poço de Jacó. Não foi por acaso. O Senhor já sabia que a samaritana iria chegar naquela hora. O Senhor conhece todas as coisas. E ele, aproveitando aquele momento, ele quis estar somente com a samaritana, porque aquela mulher tinha muita sede. Aquela mulher tinha uma sede tremenda. E em algum momento aquela mulher foi saciada. Ela buscava preencher, matar a sua sede lá fora, nos homens, nas pessoas. Ela buscou saciar sua sede no primeiro homem, não conseguiu. No segundo homem não conseguiu. No terceiro, no quarto e no quinto. E se ela não encontrasse com Jesus, ela não ia parar de buscar nos homens saciar a sua sede, né? Mas o dia que ela encontrou o verdadeiro homem que matou a sua sede, aquela mulher, ela foi feliz, ela ficou feliz, ela se encheu da graça de Deus. Só vai dizer para ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então, de fato, ela encontrou com aquele que ela estava precisando. Assim como nós um dia encontramos com Jesus e nos saciamos, ficamos felizes, assim foi também a samaritana, né? Ela encontrou com Jesus. Então qual é o segredo? O segredo é beber da água viva do Senhor, né? Beber todos os dias desta água viva. Em João 7,37 vai dizer para nós: se alguém tiver sede, venha a mim e beba, do seu interior manarão rios de água viva. No seu interior vai manar rios. Se você pegar várias palavras para falar da água viva, é o próprio Senhor que se oferece para nós. É o próprio Senhor que vai oferecer para nós. Em Apocalipse 21,6 diz também que a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Jean sempre diz fala para nós na pregação dele o seguinte, que a solução dos nossos problemas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a água viva que o próprio Senhor oferece para nós. E se eu não tenho em mim o Espírito Santo de Deus, eu não vou resolver o meu problema. Eu não vou matar a minha sede. Então é todos os dias, como nós cantamos aqui agora: Senhor, eu quero do Teu Espírito. Eu quero beber do Teu Espírito. Eu preciso beber do Teu Espírito. E aquele que coloca os seus ouvidos atento à palavra do Senhor, ele não erra. Quem obedece ao Senhor não erra, né? O Senhor vai dizer para nós: quem tem sede, venha a mim e beba. Se eu de fato ouvir e atender à voz do Senhor, eu não vou errar na minha vida, eu vou estar sempre feliz. Abraão, ele foi um homem que sempre ouviu a voz de Deus. E foi feliz porque ele atendia a voz de Deus. Quando Deus falou para ele: olha, Abraão, sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para um lugar que eu vou te indicar, que eu vou te falar. Abraão não sabia para que lugar ele iria ainda, mas ele apenas ouviu, acreditou no Senhor, confiou no Senhor. Então nós temos que confiar, aprender a confiar em Deus e lançar naquilo que o Senhor quer para nós e tem para nós. Às vezes você olha e você não vê futuro, né? não vê nada na sua frente, mas eu vou confiar e vou caminhar. Eu sei que lá na frente, mais adiante, Deus tem um projeto, um propósito para mim, né? De fato, se eu acreditar, confiar e atender o seu pedido, atender aquilo que o Senhor tem para mim. E Abraão atendeu e foi feliz. Deus, o que Deus prometeu para Abraão, Ele deu para Abraão, né? Até mesmo quando Abraão, naquele momento, quando ele ali acariciava o seu filho,
brincava com seu filho, Isaac, ainda pequenininho, na sua fase ali mudando para a sua adolescência, Abraão se apegou tanto a Isaac que Deus pediu a Abraão o seu filho para ele. Vocês conhecem essa palavra. E Abraão obedeceu a Deus, né? Abraão pega o seu filho, então vai oferecer para Deus. E quando Abraão vai oferecer para Deus, o filho sem entender de nada que está acontecendo ali, Abraão levanta ali o punhal para matar o seu filho. Deus então concede a Abraão uma outra oferenda, que é o cordeiro do lado. Então Deus viu a fé de Abraão, a obediência de Abraão. E aquele cordeiro ali, às vezes a gente olha que Isaac prefigura o Cristo na cruz, mas se você for ver, Isaac ele prefigura nós, que seríamos entregues, né, à morte. Mas Deus então, ele enviou o cordeiro, que é o seu filho, no lugar de Isaac, ou seja, no lugar nosso. Então quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Jesus, que fala, vem a mim, beba, e obedecer essa voz do Senhor, eu estarei sempre jorrando água viva no meu interior. Eu serei feliz. O dia que eu quis e passei mais a ouvir o Senhor, por mais que muitas vezes não entendi o Senhor, mas eu passei a obedecê-lo, Deus sempre foi colocando coisas na minha vida, né? Sempre, eu não via na minha frente o que vai ser de mim ali, mas eu vou além. E Deus foi mostrando para mim. Eu me lembro que quando eu consegui um trabalho na empresa, trabalhei 21 anos, foi uma graça de Deus. Uma pessoa que tinha o ensino médio, né, e tinha um salário bom na empresa, e eu vi ali que tudo foi encaminhado por Deus, tudo na minha vida. Antes mesmo desse trabalho que Deus me deu, Deus me colocou, porque eu sempre fui fiel a Deus, naquilo que Deus me pedia, me falava, faz isso e faz aquilo, e eu fazia, eu obedecia, e Deus foi colocando coisas para mim. E quando chegou um momento no meu trabalho, que eu também estava vendo que estava atrapalhando o meu trabalho na igreja, de servir o Senhor, até mesmo lá dentro, com o ambiente, com as outras pessoas, estava atrapalhando, estava me deixando um pouco irritado, ouvindo coisas, aquilo, e Deus veio para mim e falou, sai do seu trabalho. Como Deus pediu para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu falava, Senhor, mas como assim sair do meu trabalho e me lançar para uma coisa que eu nem sei se vai dar certo? Estou aprendendo agora. Sai do seu trabalho. Por que sai do seu trabalho? Porque eu quero que você tenha mais tempo, né, para mim. Sai desse ambiente aqui que às vezes está te incomodando com as pessoas aqui, às vezes pessoas mal cristãs, né? Mas eu tenho que obedecer o Senhor. Sai do seu trabalho. Eu vou te mostrar e te dar aquilo que você não está vendo, mas você vai ver, né? Eu obedeci então o Senhor, porque saí de um lugar onde eu tinha todo mês a certeza de que o meu dinheiro caía na minha conta, o salário caía na minha conta, o dinheiro que eu tinha para sustentar a minha casa, a minha família, mas eu tinha que obedecer o Senhor. Sai do seu trabalho e vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para um local que eu vou te mostrar. E eu fui, né? E ali Deus foi me dando a graça de aprender, de praticar. Deus foi enviando para mim mais pessoas, clientes e tudo mais. E eu então passei ali a agradecer ao Senhor, né, por aquilo que eu não acreditava que iria dar certo e que está dando certo. E pouco tempo atrás, eu então ainda no meu trabalho, às vezes ali envolvia muito tempo em rede social,
perdia muito tempo, entrava no Instagram, saía do Instagram, ia para o WhatsApp, ia para o Facebook, ia para o Twitter, voltava no Instagram de novo, ia passando o tempo ali, e não estava dando mais tempo para Deus. O tempo que dava para Deus era alguma coisa ali, rezava em casa, rezava um pouco no salão ali, lia a palavra, mas e Deus me pede mais uma coisa: sai das redes sociais. Eu lendo a palavra de Deus, quando eu lia lá aquela passagem, me lembro o nome da pessoa, da palavra, que em Reis, que o Senhor pede para ele entrar na casa do pai dele e destruir todos os altares dos falsos deuses. E assim ele fazendo, as bênçãos de Deus na vida dele e do povo de Israel iria acontecer de novo. E assim ele fez. E Deus me pediu naquele momento: sai das redes sociais e verás a minha bênção acontecer na sua vida. E eu vou sair, Senhor. Então eu desinstalei tudo. Desinstalei Instagram, desinstalei Twitter, desinstalei Facebook, saí de todos os grupos, a não ser do grupo da comunidade, da família, saí também. Fiquei só no WhatsApp ali, mais nada, né? Aí eu comecei a rezar mais, comecei a ler mais livros, comecei a ler mais a palavra de Deus, comecei a praticar mais momentos de oração. E Deus me concedeu já mais uma criança, um filho. Glória. Que a gente tentava, a gente buscava e nada de acontecer, e Deus foi me dando essa graça. Eu via que é a obra de Deus. Né? Só para você ver aí, Deus já está me dando essa graça. Deus então começa a me ocupar mais na igreja. O padre me chama para ocupar um trabalho na igreja. Além do que eu já tinha lá no grupo de oração, o padre me coloca à frente dos ministérios de música da paróquia, para tomar conta. Eu falava: Senhor, né, eu não posso. Eu lembrei: não, eu tenho que ir, porque se eu sair da rede social, que Deus quer me ocupar em outras coisas, né? Aí, esses dias, para poder olhar uma mensagem de uma pessoa lá que mandou para mim, perguntando sobre as viagens que eu faço, para a Canção Nova, que mandou mensagem e tal, eu instalei o Instagram de novo, para olhar algumas mensagens de algumas pessoas, para ver se queria passagem para a viagem. Na hora eu senti incomodado, por Deus, não sai, porque eu não quero que você entre. É por um ano. Eu pedi por um ano. Estou nem instalar de novo. E estou aí levando. Então assim, quando a gente passa a ouvir o Senhor e atender o que o Senhor nos pede, por mais que você veja, ou você olha e não vê nada na sua frente, lá, além do que seus olhos podem alcançar, tem alguma coisa te esperando. É de fato acreditar. Foi assim que a samaritana fez. A samaritana acreditou no Senhor, bebeu da água do Senhor e foi espalhar esta água que o Senhor deu para ela, que transbordou na vida dela, para os outros samaritanos. E nós não podemos sair dessa fonte de que é Jesus, né? Abandonar essa fonte. Eu quero entender, Senhor, e aprender melhor a maneira correta de como permanecer aqui nessa fonte, beber desta água, para não mais voltar a ter sede das coisas que o mundo está me pedindo, me oferecendo, né? Versículo 14 vai dizer para nós isso aí: a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra até a vida eterna. Gente, não é até amanhã ou até depois de amanhã, é até a vida eterna. Se eu beber desta água do Senhor, ela não pode secar em mim. Ela tem que estar sempre jorrando até a vida eterna. Não pode parar. Então, se em algum momento você sentir que o pote está acabando a água, é hora de voltar à fonte e encher de novo o pote, até transbordar. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Enquanto nós estávamos rezando, no momento do Espírito Santo,